E aí, meus jovens, como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para uma aulinha de história. Nós do Preparatec preparamos uma aula muito bacana para vocês. E a aula de hoje vai ser a unidade 7, aqui ó, na sua apostila, na página 291. E nós vamos falar sobre a Revolução Americana de 1776 e também a expansão para o Oeste. Basicamente, a história dos Estados Unidos. É muito interessante nós falarmos sobre os Estados Unidos porque, além de ser a primeira nação americana que se torna independente de uma metrópole europeia, os Estados Unidos hoje é uma nação que muitas pessoas têm um ponto de vista, uma opinião formada em alguns extremos, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que gostam muito dos Estados Unidos, que querem ir para Disney, que gostam de filmes americanos e etc. E existem pessoas que não gostam dos Estados Unidos, que chamam eles de opressores, chamam eles de extremamente capitalistas. É algo que traz um pouco de intriga entre as pessoas, mas que nós precisamos entender e vamos entender nessa aula como surgiu esses Estados Unidos que nós conhecemos hoje. A história dos Estados Unidos começa quando o território norte-americano é descoberto através dos ingleses. E ali em diante, aquela região, que vai ser dividida basicamente em 13 colônias, vai ter o controle da Inglaterra. Porém, a apostila traz um termo muito interessante pra gente, que é aqui, ó, a negligência salutar. O que seria essa negligência salutar? Durante muito tempo, a Inglaterra, que era a metrópole dos Estados Unidos, das 13 colônias, para falar a verdade, eles tinham essa negligência, eles não ligavam muito para suas colônias. Claro, por que isso acontecia? É importante a gente saber que a colônia não tinha riquezas minerais como prata e ouro e também não produzia materiais ou matérias-primas de grande valia comercial, né? Algumas coisas só que eram produzidas ali naquela região, e a Inglaterra não via essas colônias com um interesse econômico de fato. Lógico, outra coisa que influenciou bastante por conta dessa negligência, desse distanciamento entre a metrópole Inglaterra e as colônias norte-americanas, as 13 colônias, é também os conflitos e problemas internos que haviam dentro da União Britânica, dentro da Inglaterra, né, como a Guerra de 7 Anos, que nós vamos ver daqui a pouco, também alguns acontecimentos antigos, como a Guerra Civil e a Revolução Inglesa, entre também algumas guerras e revoluções que haviam, desentendimentos que haviam entre as religiões protestantes e as religiões católicas dentro da Inglaterra, a Revolução Industrial e a capitalização do sistema econômico que dava os seus primeiros passos. Isso tudo era algo que a Inglaterra precisava ver, rever e organizar muito bem, o que fazia com que não sobrasse muito tempo para uma organização e para um planejamento mais de perto da sua colônia, das 13 colônias lá no norte da América. O que era então essa Guerra dos 7 Anos? Resumidamente, essa guerra aconteceu entre colonos ingleses e colonos franceses que habitavam ali o norte da América. E mais ou menos os conflitos aconteciam na região ali de Ohio, né, no rio que dividia aquela região. E esses conflitos aconteciam para a anexação desses territórios, principalmente ali próximo às Antilhas e posteriormente também o Canadá. E vai ser uma disputa territorial entre esses colonos, né? A principal consequência disso é o alto investimento da coroa britânica, né, da coroa inglesa, nesses conflitos internos na colônia. Lembrando, né, muitos indígenas acabaram batalhando também dos dois lados, tanto com os americanos como com os franceses, né? A famosa Batalha de Quebec, de 1759. Esse conflito vai ser muito importante para a gente poder entender, principalmente, a relação que vai acontecer entre a metrópole Inglaterra e as colônias americanas.
né, esse tratamento e principalmente esse atrito que vai acontecer e vai resultar na independência dos Estados Unidos. Mas até a gente chegar lá, muita coisa vai acontecer. Preste atenção nos detalhes que a apostila traz pra gente. Bom, o BO, a treta toda veio porque a Inglaterra percebeu o rombo no caixa inglês e resolveu mandar a conta para os colonos americanos. Afinal de contas, o conflito tinha acontecido em território americano. Então, os próprios colonos deveriam pagar a conta do prejuízo causado pela guerra. E é aí que começam os conflitos, porque a Inglaterra vai começar a criar leis para conseguir arrecadar esse dinheiro para poder acabar com o prejuízo que aconteceu e o rombo que tinha nos cofres ingleses. E aí a apostila traz pra gente algumas dessas principais leis que vai ser posta para os colonos americanos e pela coroa inglesa. Quer dizer, na verdade, pelo parlamento inglês. Um exemplo é a Lei do Açúcar, de 1764. O que vai acontecer? Vai acontecer um monopólio, uma exclusividade do produto produzido nas Antilhas, esse produto de açúcar, de venda e compra da Inglaterra. E isso vai fazer com que os Estados Unidos não lucre tanto quanto lucrava antigamente. Uma outra lei é a Lei da Hospedagem, também de 1764. Essa lei da hospedagem obrigava os colonos a receberem as tropas inglesas durante o conflito da Guerra de 7 Anos e fazer com que esses soldados ficassem hospedados com toda a pompa, todas as refeições, um all-inclusive dentro das casas dos colonos para que eles pudessem guerrear contra as invasões francesas. Tem também a famosa Lei do Selo de 1765, e essa lei funcionava da seguinte forma: todo documento para ser oficializado e começar a circular tanto internamente na colônia quanto externamente para outras nações e principalmente para a própria Inglaterra, esses documentos deveriam ter o selo de autentificação da coroa e do parlamento inglês. E esse selo, obviamente, era um selo pago. Você precisava comprar esse selo. E nenhum documento poderia ser tido como oficial se não tivesse esse selo. Então, realmente, eles lucravam muito em cima desses documentos. E tem também os atos de Townshend, ou a Lei de Townshend, que era taxação quase que duplicada entre alguns produtos que circulavam e que eram de grande importância na colônia. Por exemplo, o vidro, o chá, o papel e etc. E os colonos, obviamente, estavam insatisfeitos e começaram a reagir, dizendo que taxação sem representação era algo ilegal. E o que eles queriam dizer com isso? Na verdade, eles, a princípio, não queriam uma independência da Inglaterra, e sim uma representação dentro do parlamento. Afinal de contas, o parlamento era a representação máxima da política exercida dentro da Inglaterra. E eles, como parte da Inglaterra, se achando parte da Inglaterra, queriam uma representação desses colonos lá no parlamento inglês. Um acontecimento específico que ocorreu em 1770 foi o Massacre de Boston, em que alguns colonos insatisfeitos começaram a jogar bolas de neve em um quartel inglês, localizado ali nas colônias americanas. E aí os ingleses, muito nervosos, bravos com o que estava acontecendo ali, começaram a atirar contra essas manifestações dos colonos e acabaram matando 5 desses colonos. Como resposta a esse massacre, acontece o que nós chamamos de a Revolta de Boston, ou então a Festa do Chá de Boston, em 1773, em que alguns colonos americanos se disfarçam de indígenas, entram em embarcações que faziam parte ali da coroa do parlamento inglês, principalmente ali da Companhia das Índias, que era uma empresa, entre muitas aspas, controlada pela Inglaterra, pelos britânicos, e começam a pegar as caixas de chá e começam a jogar para fora do barco. Essa manifestação aconteceu não somente por conta desse massacre que ocorreu contra os colonos em Boston, mas também contra as altas taxas de chá
que eram impostas aos colonos e feitas pelo parlamento inglês. Processo de separação, primeiro Congresso Continental. Essa insatisfação dos colonos fez com que eles se organizassem no que nós chamamos de Primeiro Congresso Continental, que acontece na região da Filadélfia. Nesse primeiro congresso, o objetivo é eles elaborarem questões ligadas às taxações feitas pela Inglaterra aos colonos e enviarem essas reclamações ao rei inglês Jorge III, para que houvesse maior representatividade no parlamento dos colonos e também para que houvesse um diálogo maior entre a colônia e a sua metrópole inglesa. Algumas manifestações contrárias à metrópole inglesa começam a acontecer nos Estados Unidos. Por exemplo, a Batalha de Lexington, em 1775. Esses manifestantes começaram a trazer a ideia de separação dos Estados Unidos e da Inglaterra e começam a colocar na cabeça de algumas pessoas a possibilidade de uma independência desses estados da sua metrópole inglesa. Em 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson vai ser um dos autores da proposta escrita, uma carta de independência e enviada para a Inglaterra. Lembrando sempre, essa carta de independência teve fortes influências iluministas, como John Locke e outros autores desse mesmo viés político. É nesse contexto que também surge o general George Washington, que é um veterano da Guerra dos 7 Anos, e ele vai criar o famoso Exército Continental, que mais pra frente vai ser o exército que vai lutar contra a independência dos Estados Unidos e lutar contra a sua metrópole, a Inglaterra. A Guerra de Independência vai de 1776 até 1782 e os colonos vão contar com a ajuda de tropas espanholas e tropas francesas contra a sua metrópole inglesa. O ápice da guerra vai ser quando o exército de George Washington vence a Batalha de Yorktown, ali na região da Virgínia. Lembrando que aconteceram muitos conflitos também no norte, com as guerras entre os colonos e os ingleses na região onde hoje é o Canadá. E também houveram algumas invasões dos ingleses na região onde hoje é Nova York. E a Inglaterra teve auxílio de tropas alemãs que muitas vezes eram mercenários que eram pagos para estarem naquele conflito. Alguns generais ingleses se renderam em outubro de 1781, e isso faz com que os americanos e colonos acreditassem que o fim da guerra aconteceu naquele ano. Mas, de fato, todas as partes burocráticas e o reconhecimento da Inglaterra, da metrópole, como fim do conflito, vai ser somente em setembro de 1783. É importante reparar que, por trás de tudo isso, nos bastidores, esses conflitos entre colonos e ingleses, na verdade, principalmente com a participação da França, era um conflito dos franceses contra os ingleses. E os franceses colaboraram com uniformes, com armamentos, e todos os canhões franceses foram enviados para os colonos, e os canhões que os colonos usavam eram franceses, além de 90% da pólvora que era usada no conflito também foi dada pelos franceses para auxiliar o exército dos colonos. É importante a gente entender que agora o processo de independência e de acostumar com aquele sistema político novo, inédito até então na nação, em todas as nações do mundo, em que os Estados Unidos se propunham. Então era importante a gente entender um pouco mais sobre o que era essa república proposta pelos Estados Unidos, e a gente vai perceber nessa mesma unidade, nos próximos acontecimentos, a marcha para o oeste e a Guerra de Secessão, que são os próximos passos da gente entender um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos. Beleza? A segunda parte está vindo falando sobre o desenvolvimento dessa nação chamada Estados Unidos da América.